Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de junho de 2024, e que pena, eu não consegui trazer para vocês um som simplesmente mágico. Eu estava aqui me despedindo da minha mulher que estava saindo agora de casa e eu ouvi um barulho engraçado, parecia cavalo, mas cavalos, convenhamos que não fazem muito parte aqui da região aqui de Higienópolis. Bom, mas ela estava ali no elevador indo embora, eu fui ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era um vendedor de biju. Biju, eu não sei do que é feito biju, isso faz parte da minha infância que foi há 50 e tantos anos atrás, são aqueles tubos que sujam o carro do pai, que ele fica desesperado, que vai para tudo quanto é lado, suja a roupa. Pois bem, aqui no bairro passa um vendedor de biju com o que eu acho que chama uma matraca. Se eu não me engano, aquilo é um instrumento bastante simplório, bastante singelo, mas que, puxa, faz um som inconfundível, que acho que são duas placas de madeira que ele vai agitando no ar e faz plec, 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 ploc, 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 ploc. Parece um tropel de cavalos e eu achei isso simplesmente genial. Até eu conseguir pegar o meu celular, a minha câmera, ele já tinha ido. Então vocês vão ter que acreditar em mim, que aqui na região sobrevivem, não sei exatamente como, vendedores de biju, e também vendedores de curau, e também vendedores de pamonha, o que é para mim uma sobrevivência extraordinária de tempos que se perderam. Espero que você ainda seja cercado desses sons. Aliás, eu me lembro muito bem de ter registrado já e comentado com vocês do som do amolador. Passava lá no Itaim, passa por aqui também, um amolador que, acho que ele veio numa bicicletinha, e a bicicletinha, inclusive os pedais, acabam servindo para ele movimentar naquelas rodas politriz, aqueles esmeris que ele usa para afiar os instrumentos diversos, alicates de unha, né, coisas do tipo, não é? E ele tem um apitinho e ele canta, e é aqueles pequenos sons que tornam a cidade um pouco mais humana. E é interessante porque essas histórias, esses sons de cidade, eu fico me perguntando, se eu tivesse uma máquina do tempo, né, se eu pudesse ser uma mosquinha, que eu pudesse voltar e ver como é que as coisas eram, para onde que eu iria? Né, você iria para Roma Antiga, você queria ver São Paulo dos jesuítas, você queria ver o quê? Né, pensa aí um pouco, eu estou pensando aqui, né, lógico que a primeira coisa que você imagina, bom, quero visitar Atenas, eu quero ver Roma no auge do Império, mas se bem que agora eu tenho um destino novo, que é Berenice. Berenice, na verdade Berenice, né, Berenice, eu não tinha a menor ideia, mas Berenice era a porta do Império Romano para o Oriente, o Império Romano que já tinha se estendido ali pelo Mediterrâneo todo, né? E ali na costa do Egito você tinha um porto extraordinário chamado Berenice, que era a porta do Oriente. Aliás, eu até vou dar o link aqui, a TV 5, que é o canal francês da TV a cabo, pelo menos a TV a cabo que a gente tem aqui em casa, eles têm um canal no YouTube chamado Échappée Belle, que são belas escapadas, em que eles mostram, infelizmente o canal não tem legenda, não tem tradução, então quem não fala francês vai ficar olhando as figurinhas, tá ótimo. Já é bonito porque o programa é super bem produzido. E acho que o último que apareceu ali na interface era um programa sobre Marsella. Marsella, os caras estão mostrando ali Marsella, que também é uma cidade portuária na França, e também ela se orgulhava de ser a porta para o Oriente. É muito interessante. Mas vamos voltar para Berenice. Berenice, ela aparece nos textos históricos romanos, de Plínio, etc. e tal, como um porto importantíssimo. O que é interessante é que os arqueólogos estão resgatando essa cidade portuária do deserto. Ela literalmente afundou nas areias do deserto do Egito, ali perto do Mar Vermelho, mas o que eu fiquei fascinado é que devia ser uma coisa tão absolutamente única, como aquilo era justamente a conexão entre mundos completamente diferentes. Aquele lugar devia ser cosmopolita num patamar inimaginável. Você tem ali, imagina, um porto romano, certo? Certo. Mas você tem templos dedicados a Ísis, você tem estátuas do Buda feitas no estilo já meio romanizado, imagina um Buda romano, né? Você tem ali, nos templos romanos, você tem
como chama? Votos, né? Quando o cara deixa ali uma peça qualquer para registrar sua devoção, mesmo num templo romano, textos em sânscrito. Então você fica imaginando o que deve ter sido isso, em termos de culturas se cruzando, se entrecruzando, crenças. Vale lembrar, né, que algumas coisas são mais, você vê, você tem ali o budismo nascendo, que nasce na Índia, e depois você vai ter contato com o que logo vai ser o cristianismo, e você tem um contato com o paganismo romano, todo mundo ali convivendo e negociando. Isso deve ter sido produtos de todo canto, deve ter sido um absoluto espetáculo. Isso me faz lembrar com muita saudade de um professor que eu tive na ECA, que era o professor Virgílio, que ele teve o absoluto privilégio invejável de trabalhar em algum momento com Fernand Braudel. Fernand Braudel é um historiador francês que ele representa uma outra maneira de enxergar a história. Não a história dos grandes nomes, do Napoleão, né, desses psicopatas que não fizeram terapia, gente com pinto pequeno, desculpa. Não. A história dos fluxos, a história das trocas, a história do comércio, a história, e aí vem o nome dos anais. Não tem nada. Não é isso que você está pensando. Anais, porque anal quer dizer registro, né? Dos registros históricos, dos comércios, do que é importado, do que não é. Né? Então, imagina que tesouro que deve ser você poder reconstituir todas essas trocas de não só de mercadorias, de sabores, de cheiros, de línguas, mas também de ideias como, sei lá, os algarismos arábicos que vão, né, um belo dia conquistar a Europa, ou os deuses que vão... Não dá para imaginar o que seria da nossa história sem esses hubs, né, sem esses pontos, esses nós onde várias culturas se entrecruzam. E eu vou recomendar aqui um vídeo interessante. Na verdade, o dono do canal, o canal chama Told in Stone, Contado na Pedra. É de um historiador inglês, excelente, mas relativamente sonífero. Ele é um pouco desinteressante, mas o conteúdo é simplesmente magistral. E o que ele está falando ali, já que a gente está falando em conteúdo, é o conteúdo de um morro em Roma, na cidade de Roma. Tem um morro, eu já esqueci como é que chama o morro, como é que chama o morro? Eu já esqueci alguma coisa com Testaque, não vou lembrar, minha memória já não está com essa bola toda, mas tem um morro em Roma, né? O Roma tem aquelas 7 colinas que são famosas, né? Mas tudo bem, mas tem um morro cujo conteúdo é bastante singular, aliás, é um conteúdo bastante, digamos, monótono, né? O conteúdo daquele morro são cacos de ânforas, são cacos de 50 milhões, 60 milhões de ânforas. Ânfora é um vaso, é um recipiente feito de barro que era usado no mundo romano, né, na antiguidade, para transportar mercadorias, para transportar vinho, para transportar molho de peixe, que os romanos adoravam, para transportar azeite. E nesse caso, especificamente, esse morro ali em Roma é o resultado do acúmulo de séculos e séculos do comércio de azeite. O azeite vinha majoritariamente da Espanha. Veja, da Espanha até lá, até Roma, vamos pensar que não tinha avião, vamos pensar também que não tinha trem. Então, como é que o azeite que é cultivado, que é extraído, aliás, o vídeo mostra o processo de extração, um processo bastante mecânico, bastante muscular, por assim dizer, né? Ele é colocado em balsas, essas balsas vão no rio, aí esses rios vão descendo até um porto, desse porto, imagina um porto ali na costa da Espanha, para chegar até Roma, ele vai baldeando, ele vai navegando pela costa, né, porque os barcos são muito pesados. Imagina centenas de ânforas, milhares de ânforas, sei lá quantas ânforas tinha, cada uma pesando 30, 40, 50 quilos de azeite. As ânforas são enormes, têm que ser amarradas, têm que ser presas, tem toda uma tecnologia. Então esses barcos vão costeando, vão parando ali, nunca perdendo vista do continente, até chegar em Roma. Quando chegam em Roma, ele reconstitui todo o processo de desembarque disso, né? O que acontece é que isso, chegou no porto, chegou na costa da Itália, agora não tinha Itália, certo? Mas então vamos lá, o porto de Ostia, que fica a alguns dezenas de quilômetros de Roma. Como é que se chega até Roma? Subindo o rio Tigre.
Aí, como é que você sobe o rio? Você sobe o rio, na verdade, no contrafluxo. Então, você tem que colocar, de novo, né, carregado por escravos, carregado por, né, por mulas, você coloca em balsas que são arrastadas, corrente acima, por mulas e pessoas, até isso chegar em Roma. Roma consumia azeite loucamente, né? Assim como durante muito tempo Roma provia a seus cidadãos da cidade de Roma mesmo, da capital, ele provia cereais que vinham do Egito, né? De novo essa questão dos comércios internacionais. Chegou em um tempo, começou a se prover gratuitamente para os cidadãos de Roma uma ração de azeite, porque os caras consumiam azeite pra caramba. Aliás, azeite era até um item de higiene pessoal, né? Como assim higiene pessoal? Você não tinha exatamente água para ficar tomando banho que nem um louco. Os caras, gladiadores, né, os atletas, eles passavam azeite na pele, se besuntavam de azeite, e eles tinham uma lâmina pequenininha, uma lâmina chamada estige, que você ia... Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, né? Todo homem, toda pessoa de elegante, né, tinha lá o seu próprio kit com uma bolsinha de azeite com essas laminazinhas, porque você ia raspando o azeite junto com as impurezas, com a pele, com a sujeira, com as sujidades da sua cutis, que ficava obviamente macia, perfumada e levemente escorregadia, o que, né, bom, deixa para lá. Mas então, voltando, então essas ânforas gigantescas que vinham da Espanha, né, e faziam um trajeto longuíssimo, chegavam finalmente até Roma. Em Roma, elas eram imediatamente despejadas em grandes reservatórios, era tudo misturado, bota num reservatório grandão, não é? Tem até hoje depósitos que ainda sobreviveram, etc. Mas o que você faz com, digamos, o casco, com o vasilhame, né, com a ânfora em si? Você pode reciclar? Não necessariamente, né? Muito da cerâmica antes era reciclada. Você pega um pote, usa para outra coisa, mais ou menos como minha avó fazia com um copo de requeijão, né? E ela não se conformou com esse mundo do descartável, ela se recusava a jogar fora a caixinha da margarida, né? Não, margarina, né? Aquela porcaria. Então ela, como assim eu vou jogar fora? Não vou, isso é descartável. Pois bem, então os romanos, algumas coisas eles conseguiam reciclar, usar de novo. Você pode eventualmente quebrar um vaso quebrado e usar como material para fazer concreto, para usar em construção, você pode usar para um monte de coisa, mas as ânforas de azeite fediam. Imagina o azeite depois, né, rançoso, já impregnado ali naquela cerâmica, naquele barro, esquece. Então você tinha que sistematicamente descartar essas ânforas, elas eram levadas até esse lugar, né? Os escravos, os escravizados, eles pegavam com marretas, eles quebravam tudo aquilo em pedaços menores e empilhavam direitinho e jogavam cal para tentar segurar um pouco a onda do cheiro. Isso hoje é um parque, o monte tem dezenas de metros de altura, tem 50, 60 milhões de ânforas ali, de vez em quando a flora, né, na superfície, as pilhas todas certinhas que foram feitas por escravizados, tá lá. Você como turista, você pode andar por cima do que é o testemunho de séculos e séculos e séculos de um esquema altamente organizado, altamente profissional, não é muito elaborado do Império Romano, que era um império de cruzamentos, né, de cruzamentos de fluxos de gente. Não era, ao contrário do que muitos autoritários e autocratas e tiranos vão tentar fazer depois, não era um império de uma raça sobre a outra. Na verdade, Roma nasce justamente de gente que estava solta no mundo, né? Os primeiros romanos eram gente que estava perdida por aí, vem para cá, tanto faz se é romano. Dali para frente também o império vai, à medida que ele se expande, ele vai concedendo a cidadania romana a meio mundo, né? Quase o mundo inteiro. Você tem imperadores romanos que não nasceram em Roma, que nasceram no norte da África, nasceram na Líbia, seja o que for. Nem todos são brancos, nem todos são loiros. Então tinha uma coisa que a gente acaba esquecendo, que é meio multicultural, né, por multiétnica também, que a gente acaba não representando no cinema. Eu vou conectar isso com um vídeo que quase me fez atrasar hoje de manhã,
Eu adoro esses vídeos em que que eles pegam um especialista em algum assunto e botam o cara para comentar cenas de cinema. Pode ser um especialista em artes marciais, né, comentando filmes de artes marciais e dando nota 4, 5, porque é tudo marmelada. Né? Pode ser um especialista em... Eu acho isso absolutamente fascinante. Né? E eu gosto, sobretudo, quando eles trazem historiadores para atestar, né, se aquilo que a gente está vendo com nossa, que reconstituição de época maravilhosa, né, então Roma era assim mesmo, né, ou a Grécia era assim mesmo, ou sei lá o que, a China era assim mesmo. Aí você bota um historiador para ver aquilo, o cara fala, não muito, eu dou nota 5, eu dou nota 3, às vezes o cara dá nota 9. Então hoje eu estava vendo um historiador americano especializado em questões militares da antiguidade, em que ele está avaliando vários filmes que a gente já viu, sei lá, Gladiador, a Águia, aquele filme da Águia Romana, que é bonito pra caramba, eu também achei que fosse super realista, né? Ou Spartacus, que é um filme da década de 50, também uma super produção, com milhares de figurantes, cenas de batalha e tal. E aí toda vez que eu vejo uma reconstituição dessa, a minha primeira reação é falar, nossa, que reconstituição de época incrível, né? Porque é super convincente. Super convincente não quer dizer que seja certo. Isso é uma coisa curiosa, porque provavelmente muito do que a gente imagina da antiguidade são coisas que a gente viu no cinema ou na televisão e que muitas vezes não tem muito fundamento. Então eu adoro essas séries, ele estava ali pegando acho que umas cenas, o Gladiator, que me impressionou imensamente, né? Com aquelas cenas do Coliseu, de Roma Antiga e tal. As notas não foram muito altas porque o cara errou várias coisas. Né? Primeiro porque Hollywood adora coisas espalhafatosas. Né? Então qualquer cena de batalha antiga em Hollywood tem que ter, sei lá, catapultas lançando coisas em chamas. Aí você vê aquela coisa em chamas gigantesca caindo e botando fogo. Ou então saraivadas de flechas incendiárias, né? Bonito aquelas flechas incendiárias. O cara falou, para, esquece. Não. Você pode tentar usar uma coisa incendiária quando você está sitiando uma cidade. A cidade está fechada, os caras estão atrás da muralha, então você joga a coisa lá para pegar fogo para o pessoal ficar desesperado, não é? E muitas das cenas que a gente vê nesses filmes de Hollywood, seja Gladiador, seja Espartacus, aquelas labaredas, acontece que os romanos não tinham gasolina. Né? O pessoal de Hollywood consegue fazer essas coisas magníficas, super luminosas, porque tem gasolina, tem álcool, mas os romanos não tinham eventualmente betume, não era uma coisa assim extraordinária. Às vezes o cara jogava carvão em brasa, mas não é que é uma coisa assim, cinematográfica, né? A vida não é necessariamente cinematográfica. Então tem pequenos detalhes, o general entra na batalha, não entra, essa formação faz sentido ou não, essas armas funcionam ou não, é assim que os romanos... Mas tem alguns filmes ali que normalmente você não daria tanto destaque, ou não se lembraria com tanta emoção, que de repente foram muito mais justos na representação. Então eu vou dar o link, caso vocês queiram, é uma série, normalmente a Business Insider faz isso, acho que tem outro canal também que faz isso, chama um especialista para comentar. E é super legal, porque muitas vezes a visão que a gente tem é fantasiosa, ainda mais porque normalmente todo mundo é branco, loiro de olho azul. Uma coisa mais ou menos estranha, eu nem vou comentar essas representações de Jesus Cristo em que ele parece o vocalista de alguma banda nórdica, né, quando o cara nasceu num mundo altamente semítico, né, onde provavelmente o olho azul não era a coisa mais comum do mundo, o que dizer ainda de cabelos loiros. Mas deixa pra lá, né, fantasia. Mas o que mais que a gente tem para comentar aqui? Vamos voltar aqui para uma coisa bastante preocupante. É lógico, acho que eu lembro de ter visto uma história recentemente, achei, eu vou dar o link para vocês, né, que os caras estão tentando identificar, através de múmias e restos arqueológicos, doenças da antiguidade. Até algumas doenças que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Teve a peste de Justiniano. Que peste que foi essa, meu Deus do céu? A praga que assolou Atenas no tempo de Péricles. Que praga foi essa? Foi a peste bubônica? Foi, que diabo que foi, não é? Então, toda vez que você tem muita gente junta, né, ou toda vez que você tem muita gente indo de lá para cá, isso acaba sendo um festival, um carnaval para criaturas contagiosas de todo tipo. Né? Então, pegando carona nesse problema que assola a humanidade desde que ela resolveu deixar de ser uma tribo de 150 pessoas, não é? Então, tem uma entrevista extremamente interessante com a Jane Marazzo. A Jane Marazzo, ela está substituindo aquele
gênio, aquela figura que tem que ser canonizada, que é o Fauci, que era o responsável ali pela Anvisa, sei lá o quê, pelo Ministério da Saúde americano. As instituições são diferentes, eu vou confundir e tal. Mas o Fauci, que teve um papel fundamental na questão da vacinação, na questão da proteção, ele está sendo, nessa instituição específica, substituída por uma mulher que dedicou a vida inteira ao estudo e ao combate e à prevenção da AIDS. E tem uma entrevista com ela, falou, olha, vocês estão achando que a Covid foi ruim, né? Preparem-se para coisas piores. E aí não é uma questão de ser negativo, não é uma questão de ser apocalíptico, é uma questão de ser realista. Porque o que está acontecendo é que a gente se acomodou com uma situação que não é muito duradoura. Que situação é essa? A situação em que as doenças são curáveis. Antes as doenças não eram curáveis, né? Antes você tinha uma doença qualquer, tuberculose, você não tinha o que fazer, o cara ia morrer. O cara tinha uma infecção, não tinha o que fazer, o cara ia morrer. O cara tinha... Pois bem, a gente foi descobrindo, primeiro, a teoria dos germes, a gente descobriu que o que causa isso não é uma punição divina, embora aquele palestrante no Rio Grande do Sul insista que tudo acontece por causa dos pecados. Não, são germes, que nunca ouviram falar em Bíblia, nunca ouviram falar em nada. Né? Então são germes, você pode fazer alguma coisa a respeito, você pode prevenir, você pode vacinar, você pode curar. Então o começo do século XX foi de grandes saltos na questão de saúde pública. Então descobrimos a penicilina, que beleza, né? Doenças venéreas, adeus, nunca mais, acabou a sífilis, imagina, a sífilis que a gente dizimou todos os povos originais possíveis e imagináveis. Vacina contra a varíola e contra o sarampo, que também, tarde demais, até aí a gente já tinha dizimado o Império Azteca, Deus e o mundo a gente já tinha dizimado. Mas isso, no século XX a gente começou a fazer grandes avanços contra esses flagelos da humanidade. Certo, surgem os antibióticos. Legal? Legal. Mais ou menos, porque o que acontece é que bactéria não dorme no ponto. As bactérias estão sempre, digamos, evoluindo, né? Bactérias, inclusive, trocam informações com outras bactérias, é como se fosse um GitHub, um depósito de software livre. Vale a pena comentar, isso daqui é muito interessante. Talvez uma das coisas que explique como a vida evolui tão rápido, tem tanta diversidade no começo, antes dela virar, sei lá, criaturas com muitas células, quando o mundo era basicamente unicelular, é porque bactérias, até hoje, ela tem uma característica absolutamente fascinante. Vamos imaginar que uma bactéria, morra, né? Ela foi atacada pelo sistema imunológico. Todo o conteúdo que está dentro dela, né, o seu código genético, as substâncias, pronto, dilui, vai esparramar por aí, vai esparramar por tudo quanto é lado. Outras bactérias que não precisam ser da mesma espécie. Não precisam ser da mesma espécie. Elas são capazes de pegar fragmentos de informação que a outra bactéria deixou e incorporar no seu próprio código. Isso é muito estranho. É como se, de repente, um cachorro conseguisse pegar a informação genética de uma mosca, ou de uma mosca conseguisse pegar a informação genética de um urubu. Não sei, mas as bactérias conseguem fazer isso. Então, a transmissão de informações, até hoje, nessas criaturas unicelulares, não é só da mamãe pro filhinho, mamãe, papai, filhinho, não é de uma geração para outra, não é uma transmissão que a gente chamaria de vertical, que você vai de uma geração para outra. Não, elas conseguem passar informações horizontalmente, mesmo entre espécies diferentes. Então vamos imaginar que, né, você não, porque você é uma pessoa ilustrada, bastante consciente, que não resiste heroicamente às tentações da modernidade, alguém que tenha tomado antibiótico a vida inteira, né, a torto e a direito, etc e tal, quando não precisa, você toma um antibiótico contra o coronavírus, que não faz sentido, porque vírus não está nem aí com antibiótico, bom, tá bom. Aí você toma um antibiótico à beça. O que acontece é que você ensinou para as bactérias, você propiciou para as bactérias condições para que algumas delas sobrevivessem e se tornassem resistentes ao antibiótico. O antibiótico mata quase todo mundo, as bactérias são muito diferentes entre si, né? Mata quase todas, as que sobreviveram, que maravilha, eu sou resistente, eu vou multiplicar que nem uma louca. E aí você tem uma nova geração de bactérias que é resistente, e aí o que você faz? O antibiótico não funciona mais. Então a gente, usando a torto e a direito, usando antibiótico na pecuária, usando antibiótico para criança, usando antibiótico para todo quanto é lado,
O que a gente fez? Sim, a gente conseguiu evitar muitas mortes, a gente conseguiu salvar muitas pessoas, mas a gente criou bactérias super resistentes e isso é um mega problema. Hospitais hoje vivem apavorados com essas bactérias super resistentes porque elas simplesmente não querem mais morrer. Para você descobrir como matar aquela cepa ou aquela né, linhagem, pelo amor de Deus. E as bactérias, além do mais, elas são bem safadas, né? Vírus é uma criatura, vírus é uma coisa que desafia um pouco o entendimento, porque você não sabe se chama o vírus de vivo ou não. Porque ele não está respirando, ele não está comendo, o vírus é um pacotinho de informação. Ele solto é a mesma coisa que um pendrive, né? O vírus é um pendrive, né? Que aliás é uma boa metáfora, né? Então o vírus ele só passa, sei lá, a existir ou ter algum tipo de alguma coisa parecida com vida na hora que ele infecta uma célula. Na hora que ele infecta uma célula, a célula é obrigada a fazer um monte de cópia daquele pendrivezinho ali, entendeu? Mas o vírus por si só, você pode dizer que ele está vivo? É difícil. Não, a bactéria não tem o que fazer. Bactéria está viva. Bactéria se alimenta, bactéria se reproduz sozinha, bactéria tem lá todo um mecanismo bioquímico para processar energia, processar alimento. Foi assim que a vida surgiu no planeta. Né? Mas bactérias, além de conseguir aprender umas com as outras, né, porque é uma coisa diabólica, de repente você, de tanto consumir né, antibióticos a vida inteira, você tem no seu intestino uma cepa, né, um monte de bactérias que são super resistentes. O que acontece é que de repente uma outra bactéria que não tem nada a ver com isso, entra em contato com essas bactérias e aprende. Ela consegue absorver a informação que essas bactérias deixam. Elas aprendem umas com as outras. Entendeu? É uma coisa que a humanidade desaprendeu a fazer. A humanidade não aprende mais com... Acabou. Né? Talvez em alguns nichos, na ciência, no software livre, né? As pessoas troquem figurinha e cresçam, apesar de tudo. Mas, não. Voltando. O uso indiscriminado de antibióticos deixou de ser uma panaceia universal, deixou de ser a salvação da humanidade, passou a ser um tremendo tiro no pé. Porque hoje as bactérias não só têm uma quantidade gigante de bactérias super resistentes, mas como elas também, elas são unicelulares até um certo ponto, porque muitas bactérias, o que explica as suas não, você tem uma boca, um sorriso, são pérolas, são peixinhos no aquário tropical, né, como diria João Bosco. Né, mas pessoas que têm cáries porque as bactérias, elas se organizam e elas formam ali uma comunidade e elas fazem um escudo, elas se protegem atrás de um escudo. É um escudo de substâncias muito resistentes. Então você pode escovar o quanto você quiser, o escudo protege as bactérias, elas continuam ali dentro trabalhando. Já que a gente estava falando aqui do Império Romano, né, você pega qualquer filme de Império Romano, o soldado romano tem um escudo. E ele nunca vai sozinho, ele vai numa legião que encaixa os escudos uns nos outros, e aí vira o que ele chama de testudo, né? Parece uma tartaruga, parece um cágado, que é uma palavra interessante também. Então, um testudo é um batalhão de romanos ali, todos atrás dos seus escudos. As bactérias fazem uma coisa parecida com um filme bacteriano. Então, num hospital, então você pode ter um filme bacteriano numa maçaneta, numa válvula, num tubo, num instrumento. E por mais que você jogue ali desinfetante, o filme protege. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, né, dando destaque para a pesquisa brasileira. Pesquisadores em Ribeirão Preto, é uma notícia que saiu na newsletter da FAPESP, descobriram que um fungo específico produz uma enzima específica que consegue dissolver filmes bacterianos. Então eles estão testando para ver se essa pode ser uma maneira de você combater a placa bacteriana. Eles são dentistas, são pesquisadores da odontologia, né? Mas legal, porque o filme bacteriano é um absoluto pesadelo. Mas voltando para a nossa amiga Jane Marazzo nos Estados Unidos, ela está contando que, infelizmente, a questão das superbactérias está se tornando super preocupante. Às vezes tem que fechar um hospital inteiro por conta disso, né? O desenvolvimento de novos antibióticos é muito lento, né? Você teve uma leva de grandes medicamentos antibióticos, sei lá, no começo do século passado, até meados do século passado. Depois, mais ou menos parou. Por quê? Porque custa muito caro você desenvolver um medicamento novo, sobretudo um antibiótico, né? E não tem, como negócio, não tem muito dinheiro aí, né? Porque se você toma um remédio uma vez e você fica bom,
Quanto você pode cobrar por um troço desse, né? Às vezes não compensa como negócio, né? E eu vou pegar, então ela está dizendo isso, olha, preparem-se porque estão surgindo cepas ou espécies de bactérias bastante assustadoras que talvez a gente não tenha mais ferramentas para conter. E bactérias se reproduzem sozinhas. Um vírus não se reproduz sozinho, né? Um vírus está lá paradinho, ele só vai se reproduzir se você for infectado. E aí ele vai usar você como se fosse uma máquina Xerox, né? A bactéria, não. Tiver num lugar qualquer, é só deixar uma comida fora da geladeira para você ver o que acontece. As bactérias vão se reproduzir que nem umas loucas. Então, aí eu pego carona com um vídeo absolutamente excelente do Kurzgesagt, que aliás é narrado por um outro divulgador de ciência que eu admiro bastante, o Green, sobre um dos flagelos da humanidade, né? Um dos flagelos que assola a humanidade há milhares, talvez milhões de anos, que eles chamam ali poeticamente de morte branca. Eles até fazem um monstrinho branquinho ali que parece um fantasma e tal. A morte branca, eu vou encurtar um pouco a história, é a tuberculose. A tuberculose, eu achei que ninguém pegasse mais tuberculose, eu até pesquisei, no Brasil você tem 80 mil casos por ano, 5 mil pessoas morrem, predominantemente no Rio de Janeiro, se eu não me engano na região norte também. Então sim, existe tuberculose, você não ouve falar muito porque tem outras coisas acontecendo, e a tuberculose tem uma característica que atrapalha. Ela é um assassino silencioso e muito paciente, né? Se você for infectado com uma bactéria, veja, a tuberculose não é um vírus, é uma droga de uma bactéria, né? Essa bactéria, quando você pega uma bactéria qualquer, sei lá, você comeu uma comida estragada, cada bactéria vai se dividir em meia hora, né? Então você pegou 10 bactérias, dali a pouco em meia hora você tem 20, em uma hora você tem 40, depois você tem 80, é uma curva exponencial. Certo? Então bactérias se reproduzem a cada meia hora, mais ou menos, elas estão fazendo uma geração nova e estão dobrando, é assustador, né? A bactéria, o bacilo da tuberculose, ele é muito lento, ele se reproduz 60 vezes mais devagar. Então, não é que você pegou tuberculose, no dia seguinte você liga para o seu chefe e fala, nossa, eu não vou poder trabalhar, vou ter que ficar 5 dias em casa. Você não percebe, né? Ainda mais porque esse bacilo da tuberculose evoluiu de uma maneira realmente admirável, mas também odiável, por assim dizer, porque dá raiva de tão perfeita que ela é. A bactéria da tuberculose, ela desenvolveu mais ou menos como os soldados romanos tinham o scutum, que era, né, aquele escudo, e tinha aquela, como é que se chamava? Segmentata, lórica segmentata. Os soldados romanos tinham uma armadura, né? Não era uma armadura como uma armadura medieval, né? Tem dó, aquilo demorou mais 1000 anos para ser feito, né? Mas eles tinham umas armaduras de metal. Pois bem, essa bactéria tuberculose, ela desenvolveu uma cobertura, funciona como uma armadura feita de sei lá, alguma substância gordurosa, seja lá o que for, que na hora que ela entra no organismo, quando o sistema imunológico tenta atacar, não consegue, né? Então, a primeira coisa que acontece, ela entra no organismo e lá vai, né, o sistema imunológico vai fagocitar, engole a bactéria. É isso que ela queria, porque na hora que ela é engolida, nesse processo normalmente vai lá um monte de ácidos, substâncias bastante agressivas e bum, a bactéria desaparece. Não a da tuberculose, porque ela tem uma armadura. Então, o que ela faz? Ela vai, já que ela está dentro, né, desse macrófago, ela vai infectar o macrófago. Ela vai simplesmente hackear e começar a se desenvolver dentro do macrófago sem pressa. Não vai dar febre, não vai acontecer nada, né? E ela vai fazer cópias e cópias e cópias e cópias. Aí, num certo momento, obviamente, esse macrófago explode, ele morre. Quando ele explode, isso dá um alerta, vem outros macrófagos para tentar fazer essa história toda, e aí a bactéria vai ficar super feliz porque é mais gente para ela infectar, né? Quando o organismo percebe que a coisa está saindo fora de controle, ele tenta fazer, aliás, uma formação também romana, que é chamada de orbis, né? Quando você faz uma formação circular, eles tentam blindar eu não sei o que está acontecendo aqui, a gente não consegue destruir, vamos fazer uma bolotinha em volta, vamos fazer aqui, né, um quê? Um granuloma. Eu não sabia, mas o granuloma é o corpo tentando conter uma ameaça que ele não sabe o que faz, né? Então, o que acontece? Ótimo para a bactéria, porque agora ela está protegida mais ainda, ela continua se reproduzindo que nem uma louca,
mas se bem que muito lentamente, mas ela vai lá comendo, Aí a hora que os granulomas finalmente, depois de sei lá quantos meses ou anos, né, o granuloma resolve explodir, porque não tem mais como segurar, aí pronto, aí a reação do sistema imunológico do corpo é de pânico, né, aí os seus pulmões vão encher de líquido, você vai começar a tossir sangue e é uma desgraceira. Eu sei que não é um tema exatamente leve, mas o que acontece é que a tuberculose ainda não foi erradicada, né? Você tem a grande maioria dos casos está na Ásia, está na Índia, está na Nigéria. Eu sei que Nigéria não é Ásia, mas é a única coisa na África que tem um ataque ali de tuberculose razoável. Né? Você tem Índia, China, alguns países da Ásia concentram praticamente 2/3 das mortes. Né? E são países que justamente não têm dinheiro para montar um plano de saúde pública massivo que possa dar conta disso, né? Porque afinal a tuberculose, uma das coisas que ela adorou foi quando a gente construiu cidades, quando a gente construiu portos como Berenice, né? Quando a gente construiu cidades na Revolução Industrial, em que fica todo mundo juntinho dentro do trem, juntinho dentro do metrô, juntinho dentro da fábrica, respirando o mesmo ar viciado. Para a tuberculose, a transmissão é aérea, a transmissão é pela respiração, vem nas gotículas de saliva da sua respiração. A tuberculose adorou. Então, em países que estão crescendo que nem loucos, se urbanizando feito loucos, e que não tem tanto dinheiro assim, a tuberculose ainda graça. Né? Em países mais desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, né, quase desaparecendo, mas se bem que a vacina é uma vacina que está começando a ficar antiquada e, para piorar, as pessoas não estão se vacinando mais. Então veja que coisa maluca são essas criaturas que pegam carona, né, nos hábitos humanos, no progresso humano, e que infelizmente o próprio progresso humano chega uma hora que se atrapalha e não consegue mais fazer frente. Então tudo isso, né, reforça bastante o discurso ali da Jane Marazo de, pelo amor de Deus, a gente tem que começar a prestar atenção nesses caras, a gente tem que começar a ser muito mais crítico com relação ao uso de antibióticos indiscriminadamente, né, tanto na pecuária quanto também na saúde pública, e também ver como é que você pode fazer medidas profiláticas, como é que a gente pode tentar evitar essas histórias todas. Ufa! Ok, já deixei todo mundo apavorado, já deixei todo mundo com sono comprometido, mas tem uma historinha aqui que é legal, que acho que até resgata um livro que eu divulguei há muito tempo, num projeto que eu tenho um carinho gigante, que é o Leia Vale a Pena, que aliás acho que eu consegui migrar direitinho, vou ver se ele está funcionando na nova hospedagem. Né? O Leia Vale a Pena, eu coloco ali resumos de livros que eu gostei, que me inspiraram, tal. Faz tempo que eu não coloco nada de novo. Né? Mas um dos primeiros livros que eu coloquei foi um livro do Steven Pinker, que é um neurocientista, um linguista, etc., um gênio, uma figura extremamente carismática também, que é um livro chamado Tábula Rasa. Tábula rasa, aliás a expressão vem de Roma também. Roma, quando ia aprender a ler ou quando estava fazendo um bilhetinho, etc. e tal, eles não tinham necessariamente papel, né? Eles também não tinham necessariamente papiro. Né? Quando você quer registrar alguma coisa que é transitória, eles usavam um tabletinho, uma placa de madeira coberta de cera de abelha, e você pegava uma canetinha, que na verdade era só uma ponta, um prego, né? E você escrevia na cera. Bárbaro, porque a hora que você escreve o que você quiser, você manda para alguém, etc e tal, lista de compras, você quer apagar aquilo, como é que você faz? Você simplesmente esquenta a cera, né, e você faz aquela tábula, que era é como se fosse um tablet, né, aquela tábua, você deixa ela lisa de novo, tábula rasa. Então, quando você apaga tudo, a expressão para isso é tábula rasa. Né? Tanto que volta e meia você ouve essa expressão de gente erudita, fala, olha, não podemos fazer aqui tábula rasa. Tábula rasa significa apagar tudo e começar do zero. Né? Mas da onde que vem o título desse livro? Ele vem de um conjunto de ideias de Jerico, infelizmente, que começaram com Rousseau, né, na Revolução Francesa ali, né, e que foram parar, obviamente, na esquerda, que é a ideia de que a gente nasce em branco. Né? O Rousseau vem com essa ideia baseada em absolutamente nada, não é que ele era antropólogo, não é que ele viajou pelo mundo, não fez nada. Né? Mas ele veio com essa ideia de que nós nascemos em branco,
Nós nascemos bonzinhos, em princípio, inocentes, e quem nos corrompe é a sociedade. Então, a sociedade que torna o homem mau, a sociedade é que torna o homem corrupto, a sociedade é que torna o homem... Então, se você fizer uma sociedade ideal, você vai ter criaturas ideais, você vai ter homens maravilhosos e sensacionais e generosos, etc, etc, etc. E isso a esquerda incorporou, né? A esquerda incorpora essa ideia de que não existe hereditariedade, que todo mundo nasce em branco, né? Se você quiser fazer uma sociedade perfeita, é só você ter o sistema político perfeito, que na cabeça deles, obviamente, é o comunismo, hashtag só que não, né? Então aí você vai criar o homem do futuro, que é um homem livre desses vícios capitalistas. Não. Não por razões de opinião ou ideológicas, mas por razões científicas. Em primeiro lugar, o Rousseau não sabia nada de DNA, hereditariedade, genética, nada, certo? Certo. E a esquerda sempre teve uma relação muito complicada com a questão da genética, porque isso para ela parece herança. Isso vai contra a ideia de que nós somos todos iguais, ou que nós podemos ser de alguma maneira, sei lá, formatados e zerados e fazer lavagem cerebral. Não, a questão é que a gente possa ser diferente um do outro para a esquerda é muito incômoda do ponto de vista ideológico, tanto é que na União Soviética a pesquisa genética era basicamente banida, porque ia contra a ideologia do regime. Quem fazia pesquisa genética fazia meio disfarçado, escondido, o Stalin tinha horror, né? Estou fazendo uma grande digressão aqui, né? Mas a questão é que até hoje, toda vez que você for falar em qualquer coisa de hereditariedade, alguém vai falar que você é um nazista, eugenista, etc e tal, mas a questão é, desculpa, existe DNA, existe genética, a questão é até que ponto as nossas características de temperamento, de comportamento, de talentos, né, de valores, elas são transmissíveis geneticamente, sim ou não? Os cientistas vêm pesquisando isso há bastante tempo. E é isso que esse livro do Steven Pinker fala, sobre inúmeras pesquisas que vão ver, por exemplo, gêmeos. Os gêmeos têm o mesmo DNA. Eles vão ter o mesmo comportamento? Mas é difícil saber, mas eles estão morando com os mesmos pais, então não dá para saber se eles herdaram ou se foi a educação que foi dada. Bom, tá bom. Então vamos imaginar gêmeos que de repente foram adotados por pais diferentes, cada um cresceu num lugar diferente, né? Ficaram 30 anos sem se ver, né? Milhares de quilômetros de distância. E aí, eles cresceram parecidos em termos de comportamento, mania, né? A resposta é sim. A resposta é sim. Isso não é tão chocante assim quando você vê de repente um bebezinho que tem o mesmo trejeito do vovô, ou ri do mesmo jeito que a vovó, né? Faz parte da nossa experiência. Eu não sei como é que a esquerda fecha os olhos para isso, eu não sei, né? Mas alguns traços, e não é, de novo, não é reencarnação, não, isso chama genética, né? Então, alguns traços obviamente são herdados, as pesquisas indicam que são herdados sobretudo como potencial. E o que é muito interessante desse livro, e aí eu vou dar o link para esse vídeo mais recente do Steven Pinker, que é um livro curtinho, um vídeo curtinho, você não precisa ler o livro inteiro, né, que é sobre essa questão, até que ponto nós somos fruto da natureza, ou seja, da genética, ou da criação. Depende de como é que você foi criado. E aí o vídeo é meio um spoiler do livro inteiro. A questão é a seguinte: o seu comportamento, a maneira como você se sente, a maneira como você pensa, a sua inteligência, seu talento musical, a minha falta de talento musical completa, por exemplo, você tem 3 fatores possíveis. 1, genética. 2, a criação dos seus pais, né, a sua casa, o seu lar, né, e o que acontece com você fora de casa, né, escola, rua, seja lá o que for, né, o culto, tanto faz. Então você tem esses 3, qual é o peso de cada um? Provavelmente quem é pai aqui falou, não, o que importa é o berço, o que importa é a família, o que importa é o seio do lar, o que importa é que eu sou um pai super bacana, amigo do meu filho. Pois bem, lamento informar, mas os números indicam que a família é o que menos pesa. Um pouco menos que a metade das suas características é explicável pela genética. Quase metade das suas outras características, né, as outras características, quase todas elas, você adquiriu no contato com outras pessoas, na escola, na rua, com outras culturas, com outras crianças, com outras famílias. A porcentagem, né, o impacto que a família propriamente tem no seu desenvolvimento é muito baixo. É alguma coisa perto de 10, 20%. Eu sei que não é intuitivo, né? Todo mundo gosta de achar que está criando ali, que você está como se fosse um jardineiro dos seus filhos, que vão crescer tulipas e flores e alguns cactos,
Mas, na verdade, veja bem, a questão é que uma boa parte, e se eu pensar, por mim, né, o que de repente me transformou e que me mudou, quem eu quero agradecer, foram encontros completamente fortuitos que aconteceram, sei lá, num curso, numa escola, na rua, né, o bairro que você cresceu é mais importante que a sua família. A escola que você estudou é mais importante que a sua família. Por eu sei que papai e mamãe, não, é até interessante para você começar a pensar onde que seu filho anda circulando, né? Aonde, que cidade que ele está, que bairro que ele está, que escola que ele está, quem são os amigos, porque isso vai provavelmente ter um peso 2 a 3 vezes maior do que o que é que você faça dentro da sua casa. Se é que alguém faz alguma coisa, porque normalmente joga a molecada no tablet e o iPad vira grande babá. Bom, raríssimos e raríssimes. Ufa, falei mais do que eu esperava. Eu devia estar poupando aqui minha garganta, porque afinal amanhã, no final do dia, eu vou participar da gravação daquele No Time for Gurus, da 8D Hubify. Vou encontrar a divertidíssima e impagável Liliane Ferrari, né? E isso vai ao ar, se eu não me engano, no comecinho de julho, né? Então, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela companhia, pelas dicas, pelo apoio financeiro dos Super Raríssimos que me ajudam. Quantos são agora? São 15, né, na coffee.com. E cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.